E aí, Fábio, boa noite. O que aconteceu que se atrasou aí? Conta pra gente aí, fala pra falar. Boa noite, senhores. Olha, não vou para a caixinha, não, por favor, hein? Deixe-me fora da caixinha. Prazer estar com vocês aqui. Boa noite, Ed, Gui, a todos que nos acompanham no Mundo Ed, no Fanático Vascaíno, por uma boa causa. Eu vim ao longo do dia tentando falar com as pessoas do Vasco, né, para entender toda aquela reunião que aconteceu ontem, a notícia envolvendo aquele empréstimo que pegou muitos torcedores de surpresa. Pô, o Vasco SAF emprestou para uma empresa, né? Tá aí no nosso rodapé, 5 milhões de dólares para uma empresa da 777, gerou polêmica, confusão. Enfim, o que aconteceu efetivamente, Azevedo? Eu fui procurar as pessoas para poder entender. O Vasco emitiu uma nota oficial dizendo que tudo que aconteceu está sendo acordado, o Vasco não foi lesado, não houve prejuízo financeiro, porque ontem houve uma discussão em relação à cotação do dólar, né? Porque o dólar, quando você emprestou a novembro, era um. Hoje ele é outro, caiu o dólar, né? Mas a Vasco SAF afirmou que não houve prejuízo e tal. Só que a questão é muito maior. A questão, eu conversei com uma pessoa agora muito importante do Vasco, eu só vou preservar a fonte até para que a gente possa só entender o cenário, a fonte vai ser um detalhe, que não vai mudar em nada. Ah, foi o fulano, foi o Edmundo que eu conversei. Ah, tá bom. As informações são mais importantes do que a fonte nesse momento. Uma das frases que me chamou muita atenção nessa conversa, que a gente tem que lembrar, a SAF ela é composta pelo Vasco, com 30%, e a empresa 777 com 70%. E a pessoa me falou o seguinte: olha, a relação entre as duas partes está muito ruim. E ao invés de buscar o diálogo, a associação resolveu ir para cima realmente, para mostrar a sua força, a sua indignação, porque o Conselho de Administração da SAF, que tem dois representantes do Vasco, o presidente Jorge Salgado e o segundo vice-presidente, o Roberto Duque Estrada, eles não foram consultados, né? O Conselho de Administração foi bypassado quando desse empréstimo. Por mais que o Vasco tenha explicado, a Vasco da Gama SAF tenha explicado ao associativo, que é o sócio minoritário, que não houve prejuízo, algumas perguntas ficaram sem resposta, mas no âmbito geral comprovou-se que não houve prejuízo, mas houve uma decisão sem a aprovação ou sem o conhecimento, que é pior, do sócio, né? Como se nós fizéssemos uma sociedade aqui e eu e Edmundo decidíssemos e o Guilherme nem soube tempos depois do que a gente resolveu com a nossa sociedade, para resumir o torcedor entender. E aí essa pessoa me disse o seguinte: olha, a relação está muito ruim, tanto que no fim da reunião foi proposta uma moção contra o presidente da SAF, que é o Luiz Melo, porque entende que o resultado está muito ruim de campo, o resultado financeiro está muito ruim, os patrocínios não mudaram, não houve acréscimo, não houve incremento de receitas, enfim, a relação com organizadas está muito ruim. E aí ela falou assim, essa pessoa me falou, olha, essa relação ruim, ela só vai piorar o dia a dia. O que é piorar o dia a dia? Isso eu quis entender. A gente sabe que vai ter um aporte que vem, e esse aporte ele não é só para contratar. Como todo aporte que entrar na Vasco da Gama SAF, ela entra para tudo. Entra para fazer reforma do CT, a melhoria que tem que fazer, a pintura que tem que fazer de uma parede, dívidas, pagamento, né, de salário, dívidas, tudo. Vai, inclusive os jogadores que vão ser contratados. E aí eu perguntei a essa pessoa, tá, mas aí a gente está vendo um time que não vai. E a pessoa me disse, o foco desse dinheiro tinha que ser apontar para os reforços, nesse momento, porque aí o reforço com um time melhor pode trazer novas receitas. Então, assim, eu fiquei muito preocupado com o que veio dessa conversa de mais de meia hora, por isso que eu atrasei. A parte financeira, ela foi explicada, alguns ajustes a serem feitos. O Vasco marcou posição através, olha, não pode acontecer de novo. Se vem dar bambuzada aqui, tem bambu para lá também para fazer a flecha e dar em vocês. Mas o Vasco é minoritário nessa situação. E, para somar isso tudo nessa minha apresentação aqui e finalizar por enquanto, há um componente político muito forte nesse momento, que o Vasco tem eleição no final do ano. Então, hoje em dia, é só a gente pegar. Quando o Vasco venceu o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, nenhum agente político apareceu. Empatou com o Palmeiras, começou a perder. Porra, tá vendo? Aí atrasa no pagamento de não sei o quê. Aliás, eu perguntei sobre os atrasos. Falei, isso não é muito ruim? A pessoa me disse o seguinte, e com a qual
a explicação eu concordo. Você pode, do outro lado, dizer assim, tá maluco, tal. Mas olha só. Cara, pode ser uma estratégia de quem tem que pagar. Por exemplo, você deve uma pessoa 100. Você vai dizer que tem uns 100? Não, eu quero pagar 70, que eu tenho uma outra dívida. Eu vou querer pagar também. Aí eu ofereço 70 pro cara. Pô, mas é um absurdo. Certo ou errado é a estratégia. Se ela der certo lá na frente, você vai fazer, pô, do cacete, hein? Economizou 30 na conta. Então, assim, existem várias cobranças. Ao Luiz Melo, Mas ao isso Paulo... foi dormir, né, Fábio? Desculpa. Não, mas, Edmundo, olha só, vamos pegar uma dívida bancária. Loja para comprar um carro, Concordo. o carro custa 100, e você, pô, combina Você com apertou, o carro, leva o carro e depois volta dizendo que só pode pagar 70? Não, olha só. Mas então vamos transformar a dívida numa dívida. Você tem uma dívida bancária, você pegou um empréstimo de 100 mil no banco, não conseguiu arcar com as parcelas que você concordou, você assinou um termo lá, ia pagar 2 mil por mês durante 100 anos. A dívida vai rolando, você não vai pagando, vai rolando, até uma hora que o banco chama para um acordo. E você não paga mais aqueles 100. É uma estratégia errada, uma estratégia certa? É uma estratégia. Se é errado ou certo, é discussão. Você está falando em relação a quê? Aos jogadores que a SAF foi no mercado comprar? Porque o Dieguinho, na última quarta-feira, falou que não pagou o Lucas Piton, não pagou o Léo Pelé, não pagou o Léo Jardim, não pagou uma série de jogadores que ele comprou e parcelou. Se for isso se for em relação a isso que você está dizendo, está completamente errado, tá? Porque aí vai perder toda a credibilidade no mercado. Exatamente. Por isso é obrigado a pegar Maicon, Serginho, enfim, jogadores que ficam sem contrato. Deixa eu terminar. Isso eu argumentei. Isso, boa. Agora, se for dívida de banco, é outra coisa, porque lá está parcelado, você faz um empréstimo, se parcela em 300 vezes, aí eu entendo que pode acontecer de você atrasar uma, atrasar duas, ir lá renegociar e pagar com certos juros quando esse aporte chegar. Entendeu, Fábio? Fábio correu, Fábio? Ficou com medo do embate? Não, peraí, não. Ligaram para ele. Tô brincando. Ligaram para ele. Cara, assim, entendeu, antes do Fábio Fabinho? já voltar, vamos ver se o Fábio volta ali. O que aconteceu? Acabou a luz na casa dele. Cara, sabe o que eu acho também, Edmundo? Não, fala, é que entrou uma ligação na hora aqui. Fala aí, Edmundo. Eu tô brincando, Fabinho. Mas você está entendendo? Eu sei. Você vai no mercado. Sim. Você contrata Perfeito. Um jogador, paga ele, paga parcelado. Paga primeiro e não paga as restantes. Está completamente errado. Você está dando para o mercado uma demonstração. Aí você está dando essa demonstração para os técnicos, que o Vasco está sem técnico, para os próximos jogadores. Por isso que você sonha com o Lianco e acorda com o Maicon. Você sonha com ninguém quer ver, né? E acorda com o Serginho. Entendeu? Então, a credibilidade no mercado do Vasco hoje é pior do que quando era 100% da associação. Porque lá atrás, pelo menos, a gente sabia que não tinha dinheiro mesmo. Só que hoje, a gente olha para o Vasco como um novo milionário do futebol brasileiro. Acho que milionário é esse que não consegue pagar a fatura do seu cartão de crédito. É mais ou menos isso. Não, eu concordo Fábio, plenamente com você. Peraí, rapidinho. Você fala. Eu quero explicar para o pessoal do chat, é que tem gente que acho que às vezes não entende, não tem uma interpretação. O que o Fábio está falando aqui, ele não está defendendo a parte. Eu estou trazendo o que eu ouvi. Ele está dando o que ele ouviu, gente. Isso é um papel do jornalista que às vezes as pessoas não entendem. A gente tem que fazer advogado do diabo o tempo inteiro no jornalismo, porque senão você não ouve os dois lados, gente. A gente não deu opinião aqui. O Fábio está explicando o que passaram para ele das desculpas. Ele não é que ele está concordando ou não. Porque aí o pessoal vai falar, mas você está defendendo. Ninguém está defendendo, pelo amor de Deus, gente. Vai, Fábio, pode falar. Não, e assim, tanto esse argumento que o Edmundo usou foi até o contra-argumento. Falei, só que a gente está passando uma mensagem ao mercado muito ruim. E a pessoa falou, sim, exatamente. Então, assim, o que eu estou passando o Vasco Associativo esperava explicações da SAF nessa reunião de ontem.
Porém, não há relação de subordinação. Tanto que foram convocados o Brax e o Melo, eles não foram. Eles não são obrigados aí. Eu perguntei, não são, porque eles não são subordinados ao Vasco. Eles são da Vasco SAF. A reunião foi do associativo, do deliberativo, que queria entender. E o Melo poderia chegar lá e dizer assim, olha, eu não vou abrir a nossa estratégia financeira para vocês. Poderia. Um absurdo ele tem que falar. Aí é uma discussão. Então, assim, certo ou errado é o que a gente vai debater na sequência, né? Então, o que eu estou trazendo são as explicações que eles têm, em alguns pontos, outras são suposições, essa do pagamento ou não pagamento. A pessoa com quem eu conversei falou assim, cara, é uma suposição que a gente faz, o cara não vai abrir a estratégia para a gente. Então, assim, a realidade hoje, que acho que isso é um ponto fundamental para a gente pensar para frente, é a relação dos sócios, tá uma merda, num português bem claro. E só piorou agora. Porque quando você faz, até a pessoa usou a seguinte comparação para mim. Por exemplo, vamos voltar aqui nós três. Nós somos sócios. O Guilherme é a parte mais fraca da sociedade. Mas, eu nomeei o Edmundo CEO da sociedade, sou eu e Guilherme. Aí o Guilherme falou assim, não, mas vou fazer uma moção contra o Edmundo, que, o Edmundo tá fazendo um péssimo mandato aqui na nossa SAF. Aí eu, que sou o majoritário e apoiei o Edmundo, falei assim, Edmundo, fica tranquilo. Esquece eles, vamos tocar o nosso barco aqui. Ou seja, a relação só vai piorar. Você não vai esperar, Gui, que o Edmundo te dê beijo e abraço. Sim. Entendeu? Então, assim, a relação, ela precisa ser resgatada. Ela não é resgatada por uma série de fatores. Há um problema interno, há uma pressão enorme pela saída do Luiz Melo, do Paulo Brax, cada um na sua função, porque eu acho que é importante também a gente dar nome aos bois. Quem contrata é o Paulo Brax. Ele tem que ter a anuência financeira do CEO e do departamento de scout na indicação. Mas quem contrata é o Paulo Brax. Tanto que eu era para estar ontem lá no CT, preferi não ir para não dar merda. Porque começaram a gritar, mas ele, ele tá fazendo comparação. Eu fiz, eu levantei dados. Diferentemente, eu não preciso ofender para fazer uma pergunta. Eu levantei dados. O Maicon veio para o Vasco. Ele teve 15 meses de contrato com o Santos e ficou à disposição dos treinadores que por lá passaram em apenas 9 meses. Porque o restante ou foi férias, pré-temporada ou lesão. Ele ficou 4 meses fora. A temporada passada acabou em novembro. Sim, então, aí ele chegou em março, acaba em novembro. Dezembro, férias. Janeiro, pré-temporada. E nesse período de 15 meses de contrato, ele só jogou, ou ficou à disposição, 9 meses. Ele só jogou 42 jogos. Sendo que no ano passado ele teve um brasileiro inteiro pela frente. Só o brasileiro tem 38 rodadas. Nesse brasileiro foram 10, até ele vir para o Vasco. 48. Campeonato Paulista, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. O cara só ficou à disposição, jogou 42, sendo que nem sempre titular, tem alguma coisa errada. E ele só voltou a ser relacionado como aquela primeira opção de banco depois que o Eduardo Baumann se envolveu naquela questão das apostas. E aí ele foi alijado. Ele está afastado. E o substituto imediato, quem foi? O Messias, fazendo dupla com Joaquim, se eu não estou equivocado, veio do Cuiabá. Acho que é esse o nome do zagueiro, se eu não troquei os nomes. Então, assim, a gente vai buscar o refúgio do Santos. Ficaram chateados que você falou isso. Eu falei, faz o seguinte, manda fazer isso tudo que você imaginou aí, pode mandar. Porque o cara traz um jogador que a gente sabe que não vai dar certo. Porque não tá dando. Não é o Maicon, gente, do São Paulo ou do Galatasaray. Então a gente vai viver de refúgio. Do Porto. Não, é pior ainda. Eu fui pegar um corte de 16 a 19. Que depois ele foi para a Arábia. A gente sabe, Edmundo, que na Arábia o nível de exigência é outro, a quantidade de jogos é outra, mas ele veio para o Brasil. Ele estava há 15 meses já no Brasil. Com lesão na coxa recorrente, teve 2 no ano passado, teve uma nesse ano, teve uma lesão de tornozelo. Então, cara, assim, é esse o reforço, porque aí o perigo é, sonha com o Lian, como você disse, Edmundo, acorda com o Maicon. O perigo não é esse, porque o que foi dito, e aí é uma mentira, é que a vinda do Maicon era para dar experiência no banco de reservas. Mas aí cai no que você falou, Edmundo. Ele vai substituir o Lian no time titular. Aí eu vou tirar o tubo para poder respirar, que não dá.